Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livro. É a 30ª semana consecutiva que nós estamos aqui fazendo a leitura de livros. Essa semana nós estamos lendo esse livro que já tem 2 semanas, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, da pastora Joyce Meyer, tá? Um livro que está trazendo muita clareza pra gente, em todos os sentidos, tá, gente? Sobre comportamento, vida espiritual, que vai refletir na nossa vida material, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. E como nós sempre fazemos, a gente inicia as lives com a leitura de um devocional, e o devocional deste ano de 2025 é esse aqui, ó. Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional você encontra na loja Cairóis, em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Vomor. Não tem erro, é uma loja pequenininha, mas que já está ali há mais de 20 anos, fazendo a diferença, se mantendo no mercado. Isso é muito importante, com seriedade, com bom atendimento. É uma loja pequena, como eu falei, mas ela é cheia de coisas, é repleta de coisas. Então você acha muita variedade, todos os tipos de Bíblia que você possa imaginar, desde aquela Bíblia mais encantadora, externamente falando, àquela Bíblia simples, tá? Bíblias com letra gigante, letra grande, com canto cristão, com a capa bem decorada, bem brilhosa, Bíblia do bebê, do adolescente, tem de tudo, gente. Tem bata, tem blusas, né, que você pode comprar para você, para sua família, para o departamento. Então tem de tudo lá. Só procurar a Jaqueline ou o Durval, eles são os donos ali da loja, tá bom? Então eles nos abençoaram esse ano com esse devocional. Os nossos livros você encontra na Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, tá? O devocional é loja Cairóis, em Nova Iguaçu. Os livros você tem desconto. Qualquer livro que eu já tenha lido aqui ou algum outro livro que você queira, você tem desconto na Papel Colorido RJ. Ela não é uma loja física. Você faz a sua encomenda, faz o seu pagamento, tudo online, e você recebe, combina em relação ao frete, como é que vai ser a entrega, e ela entrega, tá bom? Então, se você quiser encomendar esse livro que já está... ela tinha o livro, né? O livro esgotou nesse período de live. Também nós tivemos a roda de leitura segunda-feira e foi um sucesso. Ela vendeu a última unidade ali, mas já fez pedidos. Ela também tinha feito pedido para que a gente ia ler esse livro lá na roda de leitura, mas o livro esgotou antes da gente fazer a roda de leitura. E essa aqui, ó, esse livro vai ser a nossa próxima leitura, tá? Então, se você já quer encomendar, já fica até mais fácil para você acompanhar. Isso aqui vai ser a nossa leitura aí já para iniciar fevereiro. Eu acredito que esse aqui a gente vai levar mais 2 semanas com ele, tá? A gente está indo hoje pro capítulo 7. Ainda tem amanhã, né? Capítulo 8, eu acredito que a gente vai levar aí a semana toda que vem e mais 2 dias da outra semana, ok? E aí na outra semana a gente já começa com esse aqui, então dá tempo de você fazer o seu pedido, tá bom? Antes de fazer a leitura aqui, deixa eu convidar aqui no aviãozinho, né? A gente tem como convidar. Então vamos ajudar aqui o Instagram, porque o Instagram ele tá com um pouquinho de dificuldade para entregar, não sei porquê. E aí a gente ajuda ele, né? A gente ajuda o Instagram aqui a entregar para os nossos seguidores
para que eles sejam notificados de que estamos ao vivo, né, gente? Estamos ao vivo e aí as pessoas entrem na nossa live, ok? Então eu tô aqui convidando. Se você que entrou aí puder convidar também, chame aí mais uma, mais duas pessoas para estar aqui conosco, fazendo parte da leitura dos livros. Entender que um livro carrega, né, gente? É muito importante. Bom, enviei. Oi, Isabel, seja bem-vinda. As meninas vão entrando devagar, você viu ontem, né? Vão entrando aos poucos. Já acabei de enviar aqui. E eu tava falando aqui, porque a live fica gravada, então a gente tem que falar, né? Tem que falar. E eu tava falando do devocional, onde você acha o devocional. Não sei se ontem você ouviu. Não sei se você ouviu também que as lives ficam gravadas no YouTube, no canal da Motivada para Motivar. Então, tem as lives anteriores das outras leituras de 2 livros, porque eu comecei a deixar gravado tem pouco tempo. Então, tem lá o livro Essencialismo, foram 17 lives. O Poder da Oração Transformadora também está lá. E o Cavaleiro Preso na Armadura também está lá. E a desse livro aqui que a gente está lendo, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, a gente está colocando lá também, tá? O devocional que a gente está lendo é o devocional Mulheres, de Viviane Martinello, que você encontra na loja Cairóis em Nova Iguaçu. Não sei se você sabe, eu acabei de falar que a loja Cairóis é ao lado da Casa e Vídeo, próxima à rua Dom Vomor, uma loja pequenininha, muitos anos, muito antiga ali. Todo mundo conhece, é uma portinha mesmo. E tá ali há mais de 20 anos essa loja, tá? Então você encontra ali Bíblias, os devocionais. Então vamos ler aqui hoje, o devocional de hoje, 30 de janeiro. Onde existem ouvidos prudentes, não há espaço para línguas insensatas. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Isso aqui é uma versão bem atualizada, né? Mas é o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Eu não gravo muito bem não, mas é o mesmo Salmo, tá bom? Salmo 1, versículo 1. A passagem que acabamos de ler nos adverte a considerar cuidadosamente as pessoas com as quais nos associamos. Não é novidade que devemos nos distanciar da companhia dos perversos e daqueles que têm prazer em escarnecer da vida alheia. No entanto, há ocasiões em que seremos submetidas a relacionamentos dessa natureza, ainda que involuntariamente, seja no trabalho, em reuniões de família ou em algum outro evento social. Vez ou outra podemos acabar nos deparando com pessoas assim, e nessas situações temos de ser maduras. Sejam bem-vindas. Para ouvir com discernimento e guardar a nossa língua de fazer coro com os insensatos. Então, nessa primeira parte aqui do devocional, o que está dizendo? Baseado aqui, tá sem som? Não, tá ligado aqui.
Oi, melhorou? Aumentei o som e tá tranquilo. Tá me ouvindo, o Dani e Isabel? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Ah, então tá bom. Agora tá, né? Mas estava ligado o microfone. Eu aumentei o volume aqui. Então, preste atenção. O que o devocional está dizendo pra gente aqui hoje? Que o Salmo 1, versículo 1, diz pra gente não se assentar na roda dos escarnecedores, não andar com determinadas pessoas, né? Mas o devocional está dizendo que existem momentos da nossa vida que a gente vai estar com essas pessoas, mesmo que a gente não queira. Não por escolha nossa, mas por uma questão de trabalho. A gente não consegue, a gente não faz um processo seletivo de quem vai trabalhar com a gente. A gente não escolhe, são os incontornáveis. A gente leu isso num livro, aqui na live, dos tipos de pessoas, as contornáveis, incontornáveis, amigos estratégicos, necessários, os íntimos. Existem uma gama de categorias de pessoas e a gente se comporta e coloca as nossas expectativas de acordo com a classificação dessas pessoas. Por isso nós devemos ser pessoas intencionais, racionais o tempo inteiro. Para que eu consiga olhar com quem eu ando, se eu estou andando com a Fabi, se eu estou andando com a Isabel, se eu estou andando com a Dani, eu preciso saber quem elas são na minha vida. Elas são pessoas contornáveis. Por exemplo, o que são pessoas contornáveis? Uma pessoa, de repente, um atendente de uma farmácia, de uma padaria, em que eu não gosto muito do comportamento daquela pessoa, a gente não se dá muito bem, eu não gosto de algumas atitudes dela, da maneira dela, então eu não preciso ir ali naquele lugar, ou eu não preciso passar pelo caixa daquele funcionário, eu posso ir em outro, eu tenho opções, então são contornáveis, eu posso fazer um contorno, evitar essas pessoas. Os incontornáveis geralmente são o quê? Parentes. Pessoas que eu não tenho como contornar. São incontornáveis. Então, qual é a minha atitude diante delas? Por exemplo, ouvir alguma coisa, deixar entrar e deixar sair da mesma forma. Não deixar entrar no meu coração, na minha mente. Não influenciar os meus comportamentos. Tá? São pessoas incontornáveis. Eu não escolhi, não fiz processo seletivo para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. Não depende de mim. Eu estou inserida ali naquele ambiente e não depende de mim, entendeu? E os amigos, sim, os amigos você escolhe. Então, com quem você tem andado, né? Não tome por verdade palavras sobre aqueles que você não conhece. Muitas vezes, os que se sentem feridos, ressentidos e não se deixaram tratar pelo Senhor, acabam por não controlar a sua língua. Essas pessoas têm o costume de falar mal dos outros, julgar rapidamente, e suas palavras são carregadas de ruindade, inveja e crueldade. A Bíblia diz que não podemos nos deixar influenciar por pessoas desse tipo. Antes, devemos ser instrumentos da paz e da harmonia. Lembra? Se possível, tenha paz com todos. Isso aqui é só o devocional, tá? Busque sempre o caminho da sabedoria, da reconciliação. Como o apóstolo Paulo aconselha. Eita, olha como as coisas conversam. Olha, o livro conversando com o devocional. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Se possível, tenha paz com todos.
Onde há muita confusão, também há muitos ouvidos emprestados à contenda. E eu vou completar o devocional de hoje com base no livro. Onde há discórdia, contenda, conflito, não há o derramamento da bênção do Senhor. Vou fechar o devocional aqui para pegar o livro, para você ver como as coisas estão conversando. Devocional Mulheres, você encontra na loja Cairóis, em Nova Iguaçu, tá? Nós fomos abençoados com esse devocional também, que nos patrocinou ano passado com o Café com Deus Pai e esse ano com Devocional Mulheres. Muito feliz, gente, por isso, por ter apoiadores nesse projeto aqui de leitura. Como eu falei ontem, eu preciso de apoiadores, né? Pessoas que estejam dispostas a compartilhar a live, os vídeos lá no YouTube, a promover, me ajudar na questão da roda da leitura. Sendo o que eu posso te ajudar com a roda da leitura? Eu preciso de uma gráfica para me ajudar a tirar as cópias do material que eu utilizo na roda de leitura, as ferramentas. Gente, a gente está expandindo a mente das pessoas. Para vocês terem ideia, não é sobre dinheiro, porque o que vocês acham que eu fiz com R$19,97 que foi pago na inscrição? Eu gastei no meu consumo, né, que eu tive que reservar o espaço, então, e tem que ficar lá o valor. O transporte, eu moro em Cabo Sul e fui para Mesquita, então é R$30 para ir, R$30 para voltar de Uber. Cópias, que eu tirei cópias lá, vocês viram, quem foi viu, 2 folhas. Então, folha, cópia, olha quanta coisa, né? Então, assim, não é sobre dinheiro, é sobre desenvolver pessoas, porque quando as pessoas acessam os livros, acessam os conteúdos, elas estão prontas para acessarem um outro nível, aí você pode entrar com outra informação. E aí muda tudo, gente. Muda o bairro, muda o município, muda o estado, muda o país. Porque são pessoas que estão mais preparadas, mais questionadoras, no bom sentido, claro, sem conflito, mas de fazerem as suas melhores escolhas na hora de uma eleição, de um posicionamento, de uma ideologia. Muda tudo. A forma como vão poupar, economizar, como vão lidar com a economia. Então, o livro, ele abre portas para você subir de nível. Então, eu preciso de apoiadores, preciso de apoiador, tá? Tô falando aqui papel colorido, de uma gráfica que queira me apoiar na impressão das ferramentas que a gente usa na roda de leitura, outros materiais que a gente pode utilizar, que muitas vezes a gente não tem condição, então a gente guarda as ideias, tá? Ah, tá. Nem fala, menino. Mas vamos lá. Capítulo 7 do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, tá? Você não está em paz consigo mesmo? A maioria das pessoas está em guerra com elas mesmas, já que passamos mais tempo conosco do que com qualquer outra pessoa. Esse pode ser um grande problema. Afinal de contas, não podemos nos afastar de nós mesmos. Para piorar as coisas, se não nos entendermos conosco, provavelmente não vamos conseguir nos entender com os outros. Se não gostarmos de nossa companhia, não gostaremos da companhia de ninguém. Maristela, seja bem-vinda. Quero saber se a nossa reunião está de pé hoje às 10. Você achou que era ontem, mas é hoje. Isso foi verdade para mim. Sofri por não gostar de mim mesma. Maristela, você está com o seu livro? A gente está no capítulo 7. Não foi você que comprou não, né? Foi a Mariângela. Ai,
Tão pouco entendia que por alimentar rejeição e ódio por mim mesma, não me dava bem com a maioria das pessoas, e em resposta, a maioria das pessoas não se dava bem comigo. Meus relacionamentos continham um bocado de discórdia, porque eu estava em discórdia comigo mesma. As pessoas não gostavam de mim porque eu não gostava de mim. Olha o que Joyce Meyer está falando aqui. Joyce, gente, eu acho que eu sou a Joyce. Eu fui a Joyce também. Porque eu nunca vi ser tão parecida com ela assim. O modo como nos vemos é o modo como as pessoas nos veem. As lentes que nós colocamos para nos olhar, nos enxergar, nos avaliar, são as mesmas lentes que as pessoas vão colocar para nos enxergar. Então, se eu me vejo uma pessoa para cima, uma pessoa inteligente, uma pessoa destemida, é assim que as pessoas vão me ver. Se eu me vejo uma pessoa fraca, medrosa ou duvidosa, que vive em dúvida, melhor dizendo, e, sabe, sem ânimo, é assim que as pessoas vão me ver, porque eu me vejo assim. E outra coisa, gente, como que uma crença ela é formada? As crenças, elas são formadas através do comportamento que gera um pensamento, que gera um sentimento. É assim que a crença é formada. É um ciclo, tá? Eu me comporto como uma pessoa forte. Eu demonstro ser uma pessoa forte. Eu penso como uma pessoa forte. E eu me sinto uma pessoa forte. Pronto. Uma crença foi formada. Se eu me sinto uma pessoa tímida, olha os ombros, ó, vou desativar aqui. Se eu me sinto uma pessoa tímida, aí eu, me fecho para o mundo, ando sempre de braço cruzado, ombro caído. Os meus pensamentos serão pensamentos de derrota, de medo, de vergonha, de dúvida. E o que eu sinto? Na pele, no corpo, medo, dúvida, tudo isso. Mas se eu me sinto uma mulher encorajada, determinada, ousada, destemida, se eu demonstro isso no meu corpo, na minha expressão facial, eu penso assim e eu sinto assim. E assim se forma a crença. Uma crença ela é formada de forma repetida, tá? Tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti, de forma repetida ou por forte impacto emocional. Aconteceu uma única vez, mas pá, mudou tudo. Ou todo dia, todo dia, todo dia. Então, quando a gente fala em crença, por exemplo, às vezes a gente tem crenças limitantes, mas se eu quero reprogramar uma crença, e a gente faz isso nas mentorias que eu faço, em grupo, individual, quando a gente faz uma ferramenta para reprogramar a crença, primeiro a gente detecta a crença limitante, para depois fazer o processo para transformar aquela crença limitante em uma crença fortalecedora. É uma reprogramação de crença. Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Pedro, negou a Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou e teve um encontro com Pedro, qual foi a conversa de Jesus com ele? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, para reprogramar as 3 vezes que Pedro negou ele. Reprogramação de crença. Era uma crença ali, porque senão aquele comportamento que Pedro teve, uma única, na verdade foram 3 vezes seguidas, em um momento, em um contexto, poderia bloquear Pedro de ser quem ele nasceu para ser e quem ele foi escolhido pelo próprio mestre para ser. Então Jesus precisou o quê? Reprogramar a crença de Pedro.
E assim acontece com a gente. Um abuso, uma rejeição, uma traição, você ter presenciado um assassinato, uma briga, né, uma coisa violenta, um acidente de carro. Precisa ser reprogramada a sua crença. Ciência, gente, tá? Não sei se você acredita, mas é real, ok? É real. Vamos voltar aqui. Estamos na primeira página ainda, Jesus. Meu Deus. Por que as pessoas se rejeitam? Seria fácil aceitarmos-nos se não tivéssemos defeitos, mas os temos. Os principais motivos para as pessoas se rejeitarem são suas fraquezas e erros. Elas não conseguem separar o seu eu dos seus atos, carregando consigo culpa e reprovação pelo passado. Focalizam tanto suas falhas que não enxergam seus pontos fortes. Recentemente, após participar de um de nossos seminários, uma mulher me relatou: minha vida estava repleta de tantos conflitos que não havia uma única área isenta do controle da discórdia. Confessou-me então que tudo o que ela fazia era motivado pela discórdia. Estava continuamente desapontada consigo mesma e se julgava e se criticava. Nutria desprezo por todos os seus defeitos e fraquezas e nunca conseguiu perceber seus pontos fortes. Por rejeitar-se, acabava rejeitando a habilidade que Deus lhe havia concedido. Sentia-se terrivelmente mal a respeito de quem era e lutava muito para ser melhor. Contou que sempre escutava comentários sobre a paz que supera todo entendimento, mas nunca havia compreendido isso até que me ouviu falar sobre a discórdia. Quando entendeu que Deus não contava os defeitos e fraquezas contra ela, vivenciou paz pela primeira vez na vida. Como vê, todos temos nossos pontos fortes e nossas fraquezas. O apóstolo Paulo testemunhou: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, Messias, repouse, possa armar sua tenda e morar em mim. 2 Coríntios 12, 9. Tem algumas coisas que ela fala entre parênteses aqui, tá, gente? Quando ela cita um versículo. Saiba quem é você. A palavra de Deus nos garante nosso tremendo valor por sermos quem somos, os filhos amados de Deus. O que eu faço nem sempre é perfeito, mas ainda sei quem sou, uma filha de Deus a quem Ele ama muito. Meu valor vem do fato de Jesus ter morrido por mim, não de eu fazer tudo perfeitamente. Você tem um valor imenso. O nosso valor não está atrelado ao que fazemos. Preste atenção. Não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide do indivíduo. Eu já falei isso aqui várias vezes em live. Existe uma pirâmide do indivíduo e ela é dividida em 3 partes. A sociedade inverte essa pirâmide. Ó, a pirâmide do indivíduo. A base da pirâmide do indivíduo é o ser. Depois vem o fazer, depois o ter. Então é nessa ordem. Primeiro eu sou, depois eu faço, e porque eu faço, eu tenho. A sociedade inverte. Ela coloca que nós temos valor pelo aquilo que temos, pelo que fazemos e, por último, o menos importante, quem somos. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã que o que importa é quem você é, a sua essência.
quem você foi chamado para ser. E porque você é filha amada, herdeira, mais que vencedora, você faz. E porque você faz, você tem. Mas o que mais importa é quem você é. Ok? Essa é a pirâmide do indivíduo, tá, gente? Não sei se vocês já tinham ouvido falar dela. Você tem um valor imenso, você é especial para Deus e Ele tem um bom plano para a sua vida. Você foi adquirido com o sangue de Cristo. A Bíblia refere-se ao precioso sangue de Cristo, indicando que Cristo realmente pagou um alto preço para resgatar você e eu. Acredite que você é o filho querido de Deus. A verdade trará cura para a sua alma e liberdade para a sua vida. Outro passo para tornar-se amigo de si mesmo é aprender a ver suas fraquezas como Jesus as vê. Veja suas fraquezas como Jesus as vê. A palavra de Deus contém muitos exemplos de pessoas fracas por meio das quais Deus decidiu realizar grandes feitos para a sua glória, incluindo aí os discípulos. Eles eram homens comuns que possuíam fraquezas, tal como você e eu. Os evangelhos claramente mostram Pedro como um pecador rude e volúvel, que demonstrava impaciência, raiva e ira. Analisando o perfil de Pedro, não é difícil a gente saber que Pedro, dentre os discípulos, ele era o dominante. Já era da essência dele ser ousado, determinado, destemido. Então Pedro era um dominante, ele foi um dominante, né? Esse era o perfil comportamental de Pedro. Em um momento crucial, ficou com tanto medo de que descobrissem que ele era um discípulo de Jesus, que sucumbiu a um ato covarde. Negou até mesmo que conhecia Jesus. Gente, acabamos de falar, né? André pode parecer ter coração mole e ser gentil demais para um seguidor. Ele evitava o papel de líder. Sabe quem era André? Estável, meninas. As meninas que estavam na roda de leitura. André era estável. Ele evitava o papel de líder. Aquela pessoa que, né, fala manso, queria sempre ficar escondido, não quer aparecer, faz, mas não quer aparecer, não quer destaque, tá? É apaziguador, contendo-se em fazer o papel de segundo violinista para seu irmão Simão Pedro e seus enérgicos e competitivos amigos Tiago e João. Tiago e João ficaram marcados quando a mãe deles tentou para os filhos uma posição de igualdade ao lado de Jesus, quando ele estabelecesse seu reino. Será que eles eram ambiciosos demais? O que vocês acham, meninas? Eu colocando a mão na frente da câmera. Tomé era um homem temeroso em depositar confiança em seu líder. Tudo tinha que ser comprovado para ele antes que ele aceitasse. Quem era Tomé? Conforme, gente. Ele precisava de dados e fatos. É você mesmo, Jesus? Mas deixa eu colocar a mão aí. Deixa eu ver as feridas. Deixa eu ver isso mesmo. Gente, olha que maravilha a gente olhar os perfis comportamentais das pessoas, voltado aqui para os discípulos. E ainda havia Mateus. Os líderes religiosos daquela época ficaram ultrajados por Jesus cogitar envolver-se com esse inferior coletor de impostos. Imagine o horror deles quando Jesus juntou com Mateus em seu lar e os convidou para ser um de seus seguidores e associados íntimos. Provavelmente, o único homem que os líderes religiosos considerariam digno de admiração era Judas. Para os olhos do mundo, Judas tinha qualidades
pessoais e nos negócios que denotavam sucesso. Mas seu maior ponto forte acabou sendo sua maior fraqueza e trouxe destruição para a sua vida. Ele está falando aqui das fraquezas. A Joyce pontuou aqui as fraquezas dos discípulos. Todos eles tinham fraquezas, certo? Mas Jesus os chamou não pelo que eles faziam, mas por quem eles eram. E Judas, aos olhos humanos, lembra do que eu falei? Que a sociedade, ela inverte a pirâmide? Para a sociedade daquela época, o perfeito era Judas, porque Judas, ele tinha conhecimento financeiro, econômico, ele tinha posses. Ele fazia, ele praticava aquilo ali. Então, Judas, aos olhos dos homens, era o mais apropriado. Foi a escolha assertiva. E a história vai desenrolar e vai mostrar pra gente que não. Não é pelo que temos, não é pelo que fazemos, é pelo que somos. Deu para entender, gente? Enquanto você não descobrir quem você é, a sua essência, a sua real identidade, você não vai se valorizar. E Jesus veio para nos mostrar quem somos. Acho interessante que aqueles que o mundo recomendava, Jesus recusou. E sobre aqueles a quem o mundo rejeitava, Jesus disse essencialmente: tragam-nos para mim. Não me importam seus defeitos. Se eles confiarem em mim, posso fazer coisas grandes e poderosas por meio deles. Jesus orou a noite toda antes de selecionar os 12 homens, que se tornaram seus companheiros íntimos por 3 anos. Tinham múltiplos defeitos, e ele sabia disso quando os convidou para um relacionamento com ele. Ainda assim, com exceção de Judas Iscariotes, eles seguiram o ministério de uma forma dinâmica depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do 25 ao 29, revela o coração de Jesus com relação às nossas fraquezas, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Bom dia, Flávia. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos entre vocês eram considerados sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, ele fez tudo ao contrário, né, que o mundo esperava. Puxa, esses versículos podem nos dar bastante esperança para o futuro, pois informam que Deus pode usar até a mim. Deus pode usar você. Somos iguais em Cristo e todo cristão também o é. Suponha que determinado cristão tem uma medida de 10% de fraqueza e 90% de força, o que o outro tenha por 40% de fraqueza e 60% de força. A maioria das pessoas poderia dizer que o segundo crente é mais fraco que o primeiro e, portanto, menos desejável para uma determinada tarefa. Mas Deus não nos enxerga e julga da maneira como fazemos.
Ambos são iguais perante Cristo, simplesmente porque ele está disposto a fornecer a medida de força que falta a cada um deles. Assim, em Cristo, estão ambos esperando no mesmo nível ou capacidade. O Senhor não olha o percentual de defeitos que nós temos. Essa é uma maravilhosa verdade bíblica que nos liberta para ser tudo o que podemos ser, sem temer a rejeição e sem precisar temer nossas fraquezas inerentes. Se você absorver essa verdade, jamais precisará voltar à discórdia consigo mesmo. Como havia dito, estava em guerra comigo por muitos anos. Não gostava de mim mesma e tentava me modificar continuamente. Quanto mais batalhava para me modificar, mais frustrada ficava, até o dia glorioso em que descobri que Jesus me aceitava do jeito que eu era. Ele, e somente Ele, podia levar-me aonde eu precisava estar. Então, não se rotule como inútil somente por alguma fraqueza. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de ser um de seus sucessos. Sua força torna-se perfeita por meio de nossas fraquezas. Nossas fraquezas dão a Ele a oportunidade de mostrar seu poder e sua glória. Em vez de se desgastar tentando livrar-se das fraquezas, dê-as para Jesus. Afaste seus olhos do que estiver achando errado em você mesmo e olhe para Jesus. Receba a fortaleza de sua força ilimitada. Deixe que as forças de Jesus preencham suas fraquezas. Você não tem de agir sozinho. Você tem apenas que saber para onde se voltar. Saiba para onde se voltar. Por anos, tentei lutar contra os meus defeitos e modificar-me, e nunca fiz muito progresso. Naturalmente, tendia a ser rude no trato com as outras pessoas, o que não é uma boa coisa em um ministro. Ainda assim, eu acreditava que Deus havia me convidado para o ministério em seu nome. E por que Ele havia me convocado? Havia me enchido do desejo de fazê-lo. Então tentei ser gentil. Eu estava determinada a exercitar todo o autocontrole que pudesse. Gente, eu sou muito Joyce. Apesar de ter melhorado, ainda havia aqueles momentos terríveis em que meu verdadeiro eu emergia. Tenho certeza de que nessas ocasiões as pessoas olhavam para mim e pensavam: impossível, Deus não pode ter convocado essa mulher para fazer nada importante para ele. Eu queria acreditar em Deus e no que o meu coração estava me dizendo, mas ouvi o que as pessoas diziam e deixei que suas opiniões me afastassem. Também dei ouvidos ao demônio que me fazia uma lista diariamente de todas as minhas falhas e defeitos. Ele recordava-me sempre que eu havia tentado e falhado. Esse é o papel dele, né, gente? O acusador, né? Então, após passar anos me perguntando como Deus pode me usar, como é que Ele pode confiar em mim se eu ofendi alguém? Deus finalmente mostrou-me que minha vitória constante dependia da minha constante entrega e de aprender com Ele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se não... cadê? É porque eu já falei, né? Ela coloca algumas coisas entre parênteses aqui. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. João 15, versículos 4 e 5, né? É o da videira, né? Quem nunca ouviu falar desse versículo, né, gente? Então, a gente pode fazer o que nós podemos fazer e fomos chamados para fazer, nós vamos fazer se estivermos nele, se permanecermos nele. Pela graça de Deus, eu finalmente pude acreditar que ele me escolheu por uma razão. Eu não fui escolhida por Deus por falta de melhor escolha. Após ele ter tentado com 200 outras pessoas. Não. Deus sabe quem ele está escolhendo. Se ele te escolheu para fazer algo, ele sabia. Não é porque ele não tinha opção, não. Ele sabe quem você é. Lembra da pirâmide do indivíduo? Ser, fazer e ter. Nessa ordem. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Julgar a si mesmo ou acreditar no juízo alheio sobre você. Será que você está em discórdia consigo mesmo por conta dos julgamentos e opiniões de outros a seu respeito? Veja o comentário de Paulo em relação a críticas dos outros. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. 1 Coríntios 4:13. Algumas pessoas estavam julgando a fé de Paulo. Ele não tentou se defender, nem ficou com raiva. Simplesmente disse: não me importo com o que vocês dizem. Olha isso, não se importe com o que estão falando de você. Quando você sabe quem você é, qual é a sua essência, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, quem você é em Deus, a sua real identidade, deixa eu falar algo para vocês. Não importa o que falam sobre você, de forma externa ou de forma interna, a sua aparência física ou o seu comportamento, o seu temperamento, não importa, porque você sabe quem você é. É isso que Paulo estava dizendo. Não importa o que estão falando de mim, não importa o que estão falando de mim. E ele ainda acrescenta, nem eu me julgo. Nem eu mesmo me julgo. Muitas vezes no passado abri o livro nessa passagem e mergulhei nela, confiando na palavra de Deus para me afastar do julgamento e da autocrítica. Porque nós temos uma mania de o quê? Se a gente às vezes nem sabe, nunca ouviu alguém nos criticando, mas a gente vai e assume esse lugar de crítica. E faz uma autocrítica. E quando a gente se critica, vem algo de mãozinha dada com a autocrítica. Sabe o que é? Vitimismo. Quando você começa a se criticar, o que vem de mão dada com a autocrítica é o vitimismo. E aí, meu amor, quando você se coloca nesse lugar, nessa posição de vítima, é difícil sair, é difícil vencer. Então, cuidado com essa mania de se criticar. Uma coisa, gente, é ser autorresponsável. Qual é a diferença do autorresponsável para a autocrítica? A autocrítica é você se olhar e ver os seus defeitos e não fazer nada. E aí você entra no posicionamento de vítima. Não muda. As coisas não acontecem para mim por causa disso, porque eu sou assim. Coitada de mim. Eu não consigo mudar. Sabe? Porque eu sou assim. Max, para com isso, Max. E aí,
você se coloca nesse lugar. Mas o autorresponsável não. O autorresponsável, ele toma consciência dos erros, daquilo que você precisa melhorar, mudar. E aí o que ele faz? Toma decisões e faz. Porque não adianta só você tomar decisão e não agir. Querer não é poder, tem poder quem age. Lembra dessa frase? Então, tome decisões, né? E faça acontecer. Não deixa só no papel, não. Então, essa é a diferença do autorresponsável para o autocrítico, tá? Se uma vizinha chegasse à minha porta reclamando do jeito que meus filhos cortaram o cabelo, eu diria a ela educadamente, espero, para cuidar de seus próprios assuntos. Meus filhos não são problemas da vizinha. Essa é a mesma atitude protetora que nosso Pai Celestial tem sobre seus filhos. Nossos defeitos e os defeitos dos outros são assunto de Deus e dele somente. Viver na verdade de sua retidão. Por que é importante que nos livremos da discórdia interiores? Porque sem isso não poderemos vivenciar relações livres de conflitos. Não sei se você pegou essa chave aqui, esse código, não sei. Nós falamos ao longo da leitura, para quem entrou, a gente está lendo esse livro aqui, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, da pastora Joyce Meyer. Estamos falando de conflitos, onde o ambiente que tem conflito, a bênção do Senhor não é liberada. A presença do Senhor está ali? Tá. Mas as bênçãos dele não são liberadas. E nesse capítulo em especial, a gente está falando das discórdias interiores. Se eu sou uma pessoa que estou em discórdia comigo mesmo, o que acontece? Eu transmito isso para os outros, gente. A gente sabe. Fala aí comigo. Se a gente sabe ou não sabe quando a gente olha para uma pessoa e percebe que ela não está bem, que ela está em conflito com ela mesma. Me diz aí, você sabe. Quando você consegue fazer uma leitura de alguém, caramba, fulano não está bem, não. E não está em paz, não. Consegue ou não consegue? Fala aí para mim. Quando você num estado de consciência, se você dá uma paradinha, você percebe assim que fulano não está bem. Cara fechada, sem motivo, ou muito calado, ou muito explosivo, não pode falar nada que a pessoa tá... Não é? A gente percebe. Então, o que vai gerar no ambiente? Mais conflito. Ou desprezo. Deixa fulano pra lá. Ih, não tá bem, tá tratando todo mundo mal, tá estranho, tá não sei o que, deixa pra lá. A bênção do Senhor vai ser derramada nesse ambiente? Não vai. Porque você tá em conflito, gerou um ambiente desconfortável. Gente, e a bênção do Senhor, isso aí, no olho da pessoa, no olhar da pessoa dá pra ver, né? Esse princípio de reino contém uma progressão. Se desejamos o júbilo, temos que ter paz. E para ter paz, temos que ter retidão. Uma retidão real e funcional, não somente uma declaração da retidão. Deus disse a Abrão que ele o havia feito o pai de muitas nações, bem antes que Abrão tivesse um filho para ser herdeiro. Deus falou como se tal filho já existisse, e ele fez a mesma coisa a respeito da retidão. Podemos dizer que estamos na retidão de Deus em Cristo, porque a palavra diz que temos retidão. Quanto mais dissermos essa verdade, mais forte a realidade dela crescerá em nós. Para progredir rumo à paz real, nossa retidão deve estar fortalecida.
deve ser estabelecida como uma verdade em nossa alma. Temos que saber que sabemos que sabemos. Olha, vou ler de novo. Temos que saber que sabemos que sabemos. O que é isso? Resumindo, consciência. Nossa retidão deve ser redefinida em nosso coração, porque o acusador de nossos irmãos não possa roubá-la de nós com as mentiras. Temos de estar tão determinados em nossa retidão pelo sangue de Cristo, que mesmo ao olhar os nossos defeitos, não sejamos derrotados. Gente, a gente não está falando aqui que você não vai olhar os seus defeitos e procurar mudá-los, ignorá-los. Não é isso. Estamos falando aqui que ainda que você tenha defeitos, Jesus tem um propósito na sua vida. Ele te chamou, existe um propósito. Porque existe um ser. E Ele sabe quem você é. Os seus defeitos você precisa buscar melhorias. Pedro, no início do seu chamado, ele era explosivo ao extremo. Jesus sabia quem ele era e sabia que esse era um dos pontos fortes dele. Um desbravador, aquele que iria mesmo enfrentar tudo pelo evangelho. Mas ele precisou ser moldado. Porque para apacentar as ovelhas, como Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava moldando Pedro ali? Reprogramando em Pedro. Fazendo Pedro confessar que o amava. Porque toda vez que ele se deparasse com pessoas que o tirassem do sério, ele iria lembrar, não, peraí. Eu amo a Cristo. Deixa eu buscar um pouquinho mais de paciência aqui. Ele não deixou de ser quem ele era, dominante. Mas ele se desenvolveu. O convite para você hoje é buscar desenvolvimento. Se você é uma pessoa que vive em conflito consigo mesma, busque ajuda. Busque uma psicóloga, busque um psicanalista, busque um mentor, um coach, busque alguém. Busque ajuda, busque o autoconhecimento, busque se entender. Você sabe qual é o seu perfil? Busque autoconhecimento, vai ler sobre o assunto. Você e eu não temos mais que viver na rejeição e no ódio a nós mesmos. Somos justificados. Não porque nunca tenhamos cometido um erro. Não é isso. Não somos perfeitinhos, santinhos, não. O santo aqui é porque somos separados e não porque somos santinhos, mas fomos justificados por um sangue. Mas porque Jesus jamais cometeu um. Ele é o perfeito e por nossa fé nele podemos nos considerar justificados também. Deus nos considera assim. Então pare de lutar consigo mesmo e avance para aquela paz abençoada que leva ao relacionamento sem conflitos, e eu vou acrescentar aqui no livro, e que abre as portas do céu das bênçãos a serem derramadas sobre sua vida. Amém? Amém ou não amém? Finalizamos o capítulo 7. Amanhã leremos o capítulo 8, às 8 horas da manhã. Se você ainda não adquiriu o seu livro, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, que fala sobre melhorar os relacionamentos, tá? Vou ler aqui, ó.
O culpado por muitos relacionamentos não darem certo é o conflito. Ele destrói o amor e a alegria de viver em comunhão com quem amamos. Ninguém está livre de enfrentar problemas, mas enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos do conflito e enfrentá-lo deve ser nosso propósito quando dividimos a vida com outra pessoa. Não está falando só de conjugal não, tá, gente? Ministério. Você viu que hoje o capítulo foi o quê? Falando de nós mesmos. Conflito entre nós mesmos. Meu eu, tá? Vamos tirar o print. Eu quero... Antes da gente tirar o print, não saia da live. Nossa próxima leitura é esse livro aqui, ó. A Única Coisa. Eu levei esse livro na roda de leitura, a gente não conseguiu ler porque, né, a gente entrou em outras coisas lá, as ferramentas. Foi maravilhoso. Mas nós vamos ler esse livro fala sobre... Ele te ensina a ter foco. Foco. Tá? Então, já faça o seu pedido para você acompanhar nas próximas lives. Semana que vem a gente vai continuar com esse ainda. E eu acredito que se tudo der certo, na outra terça, sem ser essa próxima terça, a outra, a gente encerra esse. E na quarta a gente já começa esse. Então já faça seu pedido. Ou desse, se você está gostando muito, para você tê-lo em casa, fazer suas anotações. Ou esse aqui, que a Verônica já encomendou, tá para chegar mais. Ela comprou, vendeu tudo e agora ela comprou, acho que encomendou mais, tá? Esse tem 15% de desconto para você que me segue. Combina aí com a Papel Colorido RJ, vê a questão de frete, tudo direitinho, tá bom? Vamos tirar o nosso print. Por que o print, Sandra? Porque o print, gente, quando você tira o print e coloca nas suas redes sociais, isso gera curiosidade. E aí a pessoa acaba indo no meu perfil, no perfil da Papel Colorido RJ, porque você marca. E isso ajuda a gente a crescer, né, gente? A gente tá aqui pra isso. A gente tá transbordando, claro, mas a gente também quer crescimento, né? A gente vive disso, né? A Papel Colorido hoje ela vive da venda dos livros, das outras coisas que ela vende na papelaria. E eu vivo do desenvolvimento pessoal. As lives aqui é transbordo, mas eu faço mentorias individuais, tá? Então, inclusive, a gente está no início do ano, se você quer fazer uma sessão de alinhamento de metas e sair dessa sessão já com metas e plano de ação, agende a sua sessão comigo, individual, tá? Eu sempre estou lançando desafio, eu sempre estou lançando, tem workshop, as palestras, treinamento para empresas, eu levo treinamento para empresas baseado na metodologia DISC. O que a metodologia DISC traz, gente? Quando eu me conheço e consigo fazer uma leitura das pessoas, eu elimino conflitos, eu melhoro o meu poder de persuasão, eu vendo mais. Se eu vendo mais, a empresa lucra mais. É uma cadeia. Às vezes a empresa quer levar um treinamento para aumentar as vendas, mas os funcionários não se conhecem, não sabem seus pontos fortes, não sabem seus pontos de melhoria. Não adianta você levar um conteúdo fora do autoconhecimento. Primeiro é o autoconhecimento, gente, não pule etapas. Promova para a sua equipe autoconhecimento, porque se eles se conhecerem, eles vão dar o melhor que eles entendem que eles são, tá? Então, é sobre isso. Vamos lá tirar o nosso print. Foi, não foi? Foi. Então, se você não adquiriu o seu livro ainda, adquira com 15% de desconto. Se você não quiser esse aqui agora, você já pode se antecipar. E deixa eu falar algo para você. Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Então já se antecipa, faz seu pedido para já estar com o livro na mão. Esse é o terceiro livro que a gente lê esse ano, 2025. Eu tenho que contabilizar isso, Verônica. Eu tenho que anotar isso em algum lugar, para não esquecer.
Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um check dos livros. Eu quero fazer um check do ano passado. Eu não lembro quando a gente começou as lives. Eu acho que foi. Eu vou ter que olhar na nossa conversa do WhatsApp. Eu acho que tem. Eu acho que foi em outubro. A gente começou. Eu quero calcular quantos livros nós lemos em 2024 e quantos livros nós vamos ler aqui em 2025, tá? E eu creio que toda vez que eu pensar em desistir, o Senhor não vai me deixar desistir, porque eu tô muito feliz, gente. Esse é o 3º livro que a gente lê. Tem ideia disso? Hoje eu vou fazer um censo. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Ver todos os livros que eu já li. Junto aqui, né, em parceria com a Papel Colorido. Claro, tem alguns livros que eu já tinha, mas dentro do nosso propósito aqui que a gente colocou. Por exemplo, esse livro aqui eu tenho, né? Então, ó, mas você vai poder adquirir na Papel Colorido RJ, porque eu vou divulgar, promover ele, né? E você vai conseguir ele com desconto na Papel Colorido RJ. Então, existem livros que eu já tenho. Eu vou passar também, vou atualizar a listagem de livros com a Verônica, porque se a gente faz uns livros bem legais assim para crescimento de negócio mesmo, sabe? Livros que estão eu tenho uma listagem e a gente se desenvolver bastante, tá? Orem aí. Eu tô buscando apoiadores para a roda de leitura, tá, gente? Tô buscando apoiadores para a roda de leitura. Não estou falando só disso. Se você quiser doar também. Mas eu tô falando, eu preciso de uma gráfica para me ajudar, tá? Por quê? Porque vocês viram lá, a gente usa folhas. Então, se eu tivesse uma gráfica que pudesse estar imprimindo isso aí, fazendo algumas coisas personalizadas, seria legal. Assim como, né, a loja Cairós me abençoou com devocional que eu leio antes. A Papel Colorido com os livros, eu preciso desse suporte. Sandra, eu não posso ajudar com nada, então ore por esse projeto, a roda de leitura, essas lives. Divulgue, compartilhe o link, tire o print, comente, né? Nos ajude. Vai lá no nosso post, compartilhe aquele post com outras pessoas, né? Tem um, Sandra, que eu tô tentando contato com o autor, que eu gostei demais do livro, conseguindo, vou enviar para você. Tá bom. Então, é sobre isso, tá? Se a gente conseguir a mudança nas pessoas que estão à nossa volta, o nosso ambiente muda, gente. Pense nisso. Já que somos a média das 5 pessoas com quem andamos, vamos fazer com que essas pessoas com quem a gente está andando se desenvolvam também, né? Porque aí a gente continua no desenvolvimento, tá bom? Um beijo para vocês. Vão lá no meu YouTube, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Envia para alguém, curte, comenta, ativa lá o sininho, tá bom? O canal lá é o Motivada para Motivar. O melhor trabalho do mundo. Tá bom? É o Motivada para Motivar. Tá? Beijo, Fabi. Fabi e Leandra Malaquias hoje estarão em um café na cafeteria Cheirinho Bom, em Queimados, né? A Fabi é psicanalista. A Leandra também é coach, life coach, minha amiga. Flavinha, beijos, tá aí no desenvolvimento. Verônica Souto. Maristela, me responde, Maristela, se a gente vai se reunir agora às 10 horas. Geórgia, foi um prazer, Geórgia. Depois eu vou te mandar tudo ali sobre o que você me perguntou, tá? Sobre análise de perfil comportamental, para você já ter uma ideia quando vai fazer, tá bom? Amanhã, live 8 horas, a gente dá sequência aqui no livro, no capítulo 8, né? Ou 7? Eu não sei. 8, capítulo 8 do livro, tá bom? E Cláudia Loyola. Cláudia é aquela que já nasceu pronta. Ai, demais a Cláudia. Um bom dia pra gente, tá? Beijos, gente. Postem lá, marquem. Vão lá no YouTube, hein?